Essa palavra é muito forte, né? Essa palavra vai falar aqueles, entretanto, que dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo vivem como se ele jamais fosse vir, né? Ela, segundo a Bíblia, né, ela refere-se a várias passagens da Bíblia, né? Refere a Lucas, eu não lembro qual o capítulo e o versículo, né, mas fala: vigiai e orai, porque não sabe a que horas o seu Senhor pode vir, né? Se o seu Senhor vai vir de manhã, vai vir à tarde, vai vir à noite, vai vir na madrugada, vai que ele vos pega dormindo, né? Então assim diz a parábola. Também diz a palavra, né? Pega dormindo, né? Vamos contar que dormindo é disperso, né? Desligado, né? Desatento, né? Aquele crente fanfarrão é crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. É um crente que um dia ele tá ali na igreja dando glória, mas no outro tá bebendo, né? No outro tá ali, um golinho de vinho, não tem nada a ver, a Bíblia manda. Alcoólatra, beberrão, não entrarão no reino do céu, né? Então a Bíblia, ela dá algumas legalidades para beber, mas ela também condena, né? Então vamos ficar com a parte que condena, é melhor do que perder a salvação. E também fala, né? Que vivem como se Jesus nunca fosse voltar, né? Paulo vai falar com Colossenses, acho que é Colossenses, ou Tessalonicenses. Pensai nas coisas do alto, né? Pensai nas coisas de cima, né? Paulo vai falar lá em Gálatas, Gálatas 6, 8, né? O que é da terra, fala da terra. O que é da terra semeia na terra, né? E colherá a corrupção. Mas o que é do alto, ele semeia no espírito, né? Então, o que é do alto, né? São palavras que está escrito no Novo Testamento, né? A palavra de vigiar, porque não sabe a que hora seu Senhor vai vir. Essa palavra vigiar e orar na Bíblia, ela tem por várias vezes, né? Vigiar e orar para que não cair em tentação, para que não entreis em tentação, né? Vigiar e orar porque o maligno, o adversário da vossa alma, anda ao vosso derredor, bramando como leão. 1 Pedro 2, 4, né? Não, 1 Pedro 5, versículo 8, né? 2,4 é aquele que diz que conhece e não vive é mentiroso, né? Eu também combina com essa palavra, porque como que eu disse que conheço a palavra de Deus, mas não vivo em vigilância, não vivo praticando. Aquele que diz que conhece e não pratica a tua palavra é mentiroso, né? Então, também tem a parábola das 5 virgens prudentes, né? Prudentes. Aquele que crê que Jesus vai voltar, que Cristo vai voltar para arrebatar a tua noiva, ele anda na prudência da palavra. Ele anda segundo a Bíblia, Mateus 7,20. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Gálatas 5,22 é os frutos do Espírito: amor, paz, mansidão, temperança, bondade, longanimidade, domínio próprio, né? Então esses são os principais frutos do Espírito, né? E se a pessoa não tem esses frutos, ela é ímpia, né? Ela é praticamente perdida. Ela está caminhando, né, para o inferno. Essa é a realidade, né? Então, essa palavra também, ela diz, né, 5 virgens loucas, as 5 virgens prudentes, né? As 5 virgens loucas, elas vivem sua vida como se o seu Senhor, ele está demorando demais para voltar, então vamos curtir um pouquinho, vai ali fumar um cigarrinho, né? O que tem? Tudo é amor de Deus. Todo tipo de amor é válido para Deus. Vamos se amigar aí, vamos ficar na fornicação aí, tendo relação sexual. O dia que der, nós casa, né?
e ali vive no pecado, como se Jesus não fosse voltar. Está falando daqueles que conhecem, daqueles que sabem que a prática do sexo fora do casamento é ilícita, mas eles praticam. Iníquos, praticantes da iniquidade, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, malditos. Sim, está escrito, né? Então eu sei que manter relação sexual fora do casamento é pecado, é abominação diante a Deus, né? Deus, ele abençoa a união do casal, não a união fora da Bíblia, né? Deus não abençoa uma união gambiarra, né? Amigado. Amigado com fé casado é. O inferno está cheio, né? Crente que não vigia. Crente que vive como se Deus não fosse voltar, né? Como se Jesus não fosse voltar, né? Eles vivem hoje, eles vivem para a terra. Gálatas 6, 8, né? Porque o que é da terra semeia na terra. Amigado com fé, casado é. Vamos viver na fornicação aí, tendo relação sexual, vamos gerar filhos da fornicação, né? Não é do casamento, não tem casamento, não é legítimo. Então vamos gerar filhos da fornicação, que toda forma de amar para Deus é válida, né? Deus é amor, né? Então é as cinco virgens loucas, né? Não, a Bíblia fala que pode beber. No dia tá lá dando glória, daqui a pouco tá lá na porta do boteco escandalizando o nome de Deus, né? Aí eu passo lá na rua, né? Vamos supor que eu sou um novo convertido ali também, só que eu venho do mundo cheio daquele temor de Deus. Senhor, eu sei que para viver lá na sua casa, eu tenho que mudar minha vida. Aí daqui a pouco eu tô lá, os irmãos dando glória. Aí no outro dia eu passo lá na rua, o irmão tá lá na porta do boteco, com um copão de cerveja na mão, com cigarrão na boca. E a noite tá lá, né? Dando glória, levantando a mão imunda, levantando o coração, o corpo podre, né? Porque a palavra diz, aquele que destruir o corpo, que é o templo de Deus, Deus o destruirá. O cigarro mata, a bebida mata. Você está destruindo o corpo, está destruindo o templo de Deus, né? É 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que os vossos corpos é templo do Espírito Santo de Deus? Aquele que destruir o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá, né? Então tá ali, né? Falando palavrãozinho, o que tem, irmão? É só pedir perdão. Iníquo, praticantes da iniquidade, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, né? É diferente de uma pessoa que está se libertando, né? É diferente. Quando Jesus fala isso, Jesus conhece a nossa capacidade, ao nosso futuro. Ele conhece se nós vamos se converter, se nós não vamos. O que ele está falando é para aqueles crentes rebeldes que viveram uma vida na casa dele e morreram sem salvação, porque rejeitaram a palavra, né? Então, aí que ele confirma a parábola das 5 virgens prudentes, das 5 virgens loucas, as 5 virgens prudentes. Oh, meu Deus, Pai, eu pensei ali na pornografia com aquela mulher lá, a mulher passou com a roupa tudo escandalosa na minha frente, eu olhei para as curvas da pombagira desgramada, pensei em pornografia com ela. Me perdoa, Deus, minha mente é imunda, minha mente é impura. A igreja, as 5 virgens prudentes, ela está em vigilância. Senhor, meu olho pecou, acabei de adulterar com aquela mulher, porque a tua palavra fala, se eu olhar e cobiçar eu já adulterei. Me perdoa, Deus, purifica meus olhos. A virgem louca, tem nada não, a mulher já anda nua mesmo, que tem olhar, tem nada, que tem olhar. Só que o santo, ele repudia quando ele peca. O pecado dói dentro do coração do santo. O Espírito Santo vai lá e toca, ele fala, Senhor, eu pequei, me perdoa, Pai. Eu olhei para aquela mulher, a tua palavra diz que eu adulterei. As varoas também, Senhor, eu olhei para aquele homem, me perdoa. Agora as porcas, o que tem? Olha lá as colchonas dele, olha lá, é um pãozinho, que nem algumas já vi falando, é um tanquinho, né? Vai descer para o inferno, vai queimar lá, sem dó. Se nós somos homens, lemos a palavra de Deus, entendemos que é assim, possamos achar que Deus vai voltar atrás na tua palavra? Nunca, jamais, né?
Então, mas eles vivem como se Jesus nunca fosse voltar, né? Jesus vai falar, né? E o seu Senhor, ele semeou no seu campo. Ele semeou o trigo no campo. Trigo, a igreja prudente, a ovelha, né? A ovelha, trigo, a água limpa, a ovelha, a igreja prudente, aquela igreja que é vigilante, né? Ele semeou. Isaías 5, julgai entre mim e minha vinha, né? Então ele semeou ali, e veio o inimigo na noite, e também semeou o joio. E os seus trabalhadores chegou para o seu senhor e falou: Senhor, tu não plantaste trigo lá na tua terra? Por que tem joio? O Senhor, com muita calma, disse: o inimigo veio à noite e semeou o joio no meio do trigo. E os seus trabalhadores ali, né, atarentados com aquela ideia de que o trigo e o joio vai crescer junto, Senhor, deixa-nos que nós arrancamos o joio. E o Senhor disse: não arrancai o joio, para que não faça mal ao trigo, para que não danifique o trigo. Né? Então isso também quer dizer, se arrancar a igreja porca de dentro da igreja, do meio da igreja, vai machucar a igreja santa. Porque às vezes é nosso irmão, é nosso pai, é nosso filho, é nossa mulher, é nosso marido, né? Às vezes é o pastor que a gente gosta demais, é o irmãozinho ali que é uma benção, nós gostamos muito do irmão. Aí daqui a pouco, o irmão é joio. Meu Deus, o irmão é bode. Porque ouve a palavra e é rebelde. Quer viver na fornicação, conhecendo a palavra. Quer viver fumando um cigarrinho, conhecendo a palavra. Quer viver tomando aquele copão de dreia para poder dormir. Não, bebeis, mas não embriagueis, né? Então, quer dormir todo dia muito louco, com aquele copão de ideia, tomar aqueles golão de vinho, tá tomando cerveja sem álcool, porco, imundo, vai queimar no fogo do inferno. Se a Bíblia nos faz entender que é assim, não tem pra onde correr. É para mim e para você que está ouvindo. Porque o juízo de Deus, ele é para todos. Não há um ser humano na face da terra que passará fora do juízo. Ao contrário, está escrito lá em Apocalipse: e aqueles que guardar a tua coroa julgarão as nações, julgarão os grandes e os pequenos, né? Então, a igreja, conforme ela vive, como se seu noivo fosse voltar hoje, ela vive em vigilância. Ela vive, pecado é pecado, pecado leva ao inferno, né? A igreja, mas peraí, eu tô junto com meu marido há 10 anos, eu nunca casei e virei crente agora. Repudia o ato sexual até que tenha uma aliança no teu dedo, senão você vai estar em fornicação, você vai descer para o inferno na hora que fechar o olho. Aí vai falar: mas eu não sabia sim, porque eu levantei um lá para te avisar. Então você sabia que está no ato sexual, sem estar casado, é fornicação, você está em pecado, né? Aí vai chegar lá, não vai ter desculpa. Diante do trono de Deus não vai ter desculpa. O trono é para todos, é para mim. Para mim que também estou falando isso, se eu não viver retamente com a Bíblia, eu também vou queimar no fogo do inferno. Essa é a realidade, né? Então, essa palavra, ela está falando aqueles que, entretanto, que dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas, ao mesmo tempo, vivem como se ele jamais fosse voltar. As 5 virgens loucas. Abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. Somos suas esposas, estamos aqui, viemos para o casamento. Não vos conheço. Palavra dura, Senhor. Quem pode ouvir? Quer ir com eles, Pedro? Tchau, porta está aberta. Vaza. Tchau, Pedro. Vai, pode ir. Quem mais quer ir junto? Quem mais quer ir com eles? Vai, pode todo mundo. Eles olham para o outro e falam assim: e agora? Só ficamos nós 12. Tinha 70. Foi todo mundo embora, só ficamos nós 12. Aí Pedro: para onde nós vamos? Para onde iremos nós?
se só tu tem palavras de vida eterna, né? Então, o crente, ele anda como Mateus 11, 12, ou 11, né? Porque desde o tempo do João Batista até os dias de hoje, o reino do céu é tomado à força. É negando a prostituição, é negando os vícios, é negando os pensamentos. Aí você vê a varoazinha passando na rua, já tá pensando em pornografia, vai pro banheiro se masturbar. Aí vai ver um filme lá na internet pornográfico pra se masturbar, pensando na mulher que viu, né? Então, são coisas que a igreja, elas deixaram de pregar, mas são pecados que vai levar tua alma pro inferno, que vai levar a minha se eu não vigiar, né? Então, temos que ser vigilantes. Está em risco a eternidade. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Vamos ser nécias, loucas como o mundo vive? Ou vamos ser prudentes como que a igreja tem que ser? Vamos ser vigilantes. Vamos viver como se fosse o último dia da nossa vida na terra, né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante.